O que é preciso para viver bem? Cara, é uma pergunta bem complexa que poderia ser respondida em diferentes níveis, né? Eu vou falar do meu recorte de estudo, que é o recorte da psicologia, da neurociência e do comportamento, que permite aí a gente tentar construir algum tipo de ideia sobre viver bem. Acho que a primeira coisa que a gente deveria se preocupar quando for responder uma pergunta dessas é o que significa viver bem. E para entender o que significa viver bem, nós teríamos que ter. Eu vou complicar bastante a resposta, tá? Tá, Não é vamos uma abrir todas coisa. as frentes, pô. Exatamente. Porque é uma pergunta... Exatamente. Acho que a primeira coisa é entender que uma vida satisfatória ela está calcada dentro de alguns pressupostos que varia de local para local dentro do planeta. Então, se você perguntar para uma pessoa do Oriente, uma pessoa, sei lá, da Ásia em geral, o que significa viver bem, talvez essa pessoa vai te dar uma resposta que ela está incongruente com um norte-americano que mora no Texas. Então, de certa forma, está relacionado à cultura, Exatamente. aos A valores cultura, dela. ela atravessa bastante a nossa percepção de bem-estar. Na ciência, Fermento, a gente dificilmente encontra em artigos científicos o termo felicidade quando se busca entender felicidade. Eles não usam felicidade porque eles querem fugir de um problema epistemológico. O que é felicidade? É difícil responder o que é felicidade. Mas viver bem... Eles usam o termo bem-estar subjetivo. Tá. Eles são Que é você safados, falar, tá. tô bem, Tô bem. tô bem. Aí eles usam escalas para medir bem-estar subjetivo. Então, se você usar umas determinadas escalas para medir bem-estar subjetivo, mesmo que validadas para diferentes tipos de cultura, talvez uma pessoa lá do Oriente, sei lá, do interior da China, ela vai te falar que viver bem é uma coisa, e a mesma escala validada para os Estados Unidos vai pontuar que viver bem é outra coisa. Então, essa diferença cultural é uma coisa importante, o que automaticamente dificulta a minha resposta. Porque se eu falar o que significa viver bem, eu vou falar muito provavelmente por uma perspectiva ocidental, especificamente da América do Sul, especificamente do sul do Brasil. E aí entra um monte de outros conceitos de, pô, eu sou um cara branco, eu sou um cara que viveu na classe média. Vai chegar em algum lugar nas tuas crenças, Exatamente. valores, E na minha essas coisas. percepção de mundo. Talvez você pergunte para uma pessoa da mesma cidade, da mesma idade que eu, só que com uma percepção de mundo diferente, ela vai entender que viver bem tem outros tipos de respostas. Mas, graças às ferramentas que a ciência nos fornece, existem alguns indicativos de viver bem. Esses indicativos, raramente eles estão linkados com uma coisa fixa acerca do que é felicidade ou bem-estar subjetivo. Eu vou usar felicidade aqui, mas é bem-estar subjetivo. Eu vou usar felicidade porque é mais fácil da galera entender. E talvez seria interessante a população, nós e tal, nos preocuparmos em buscar essas coisas para tentar viver bem. Qual que é a primeira coisa? Que é bastante, digamos assim, contundente dentro da literatura, e existe uma concordância bastante grande na literatura científica que estuda bem-estar subjetivo ou felicidade. Parece que é muito interessante se você visa buscar ser feliz durante a sua vida, que você tenha relacionamentos saudáveis. Então, relacionamentos saudáveis tem diversos estudos longitudinais, isto é, estudos que acompanham muitas pessoas por anos. Tem alguns estudos que acompanham por 70 anos. Os pesquisadores se aposentam, entram novos pesquisadores e eles seguem acompanhando aquela corte de pessoas e tentando estabelecer algum tipo de relação, eventualmente até algum tipo de causalidade do que fez aquela pessoa quando nasceu. Tem uma corte muito famosa que é se eu não me engano, é da Dinamarca, que um pesquisador chamado posso estar enganado e não ser da Dinamarca, mas o pesquisador se chama Avshalom Caspi, e ele herdou um acompanhamento longitudinal de 1.000 pessoas, onde essas pessoas são acompanhadas desde o nascimento até hoje. E essas pessoas são acompanhadas, se eu não me engano, desde 1970. Meu Deus. E assim, que pessoas... riqueza, né? Exatamente. E
a cada 2 anos, salvo na época da Covid, a cada 2 anos, todas essas pessoas que hoje moram em lugares diferentes do mundo viajam até a Dinamarca para ter coleta de dados e passar por testes. Caraca. Isso desde o nascimento. Então, eles têm peso ao nascer, eles têm teste sanguíneo, eles têm testes genéticos, eles têm histórico escolar, eles têm histórico de saúde, se a pessoa foi internada, se a pessoa teve infecção, se a pessoa teve depressão. Dessas 1.000 pessoas, muitas se mataram, muitas foram presas, e eles tentam estabelecer algumas relações para tentar ver o que fez a pessoa deprimir, o que fez a pessoa, etc. Tem uns dados bem legais que depois, se tu quiser anotar aí para a gente voltar nesses dados, eventualmente a gente pode voltar mais para frente. Dessa coorte é bem massa, eu não vou entrar aqui porque não tem a ver com a resposta. Mas só para você entender que tem pessoas que acompanham uma galera durante a vida e tem alguns estudos, por exemplo, de Harvard, mostrando, até tem um estudo bem famoso lá de Harvard, que é o estudo longitudinal de Harvard, mostrando que pessoas ao longo da vida que relatam maior bem-estar subjetivo, todas elas relatam também que tinham bons relacionamentos. Então, não foi dinheiro que gerou predição de felicidade, não foi bons cargos, não foi algum tipo específico de alimentação, não foi nível intelectual, não foi nada disso. A melhor coisa nesses estudos longitudinais que buscam ver felicidade que melhor prediz felicidade é ter bons relacionamentos. Ter um cônjuge que você gosta, filhos que você ama, ou eventualmente uma rede de amigo e etc. Então esse é o primeiro ponto, que acho que se a gente fosse levar em consideração o que a ciência diz para entender bem-estar e tentar ser feliz ou ter uma vida boa, como você perguntou, viver bem, talvez a pessoa devesse se preocupar em ter bons relacionamentos. E aí bons relacionamentos não significam muitos relacionamentos, mas bons relacionamentos de qualidade, pessoas que você pode contar, pessoas que se der um problemão agora você tem para quem ligar. Isso são bons relacionamentos.